É com muita alegria que eu saúdo a todos os queridos irmãos na paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande poder saudar o pastor Raul Cavalcante, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Imperatriz, nesse grande e abençoado estado do Maranhão. Saudar também o pastor Jonas Santim, nosso querido amigo e companheiro de muitas atividades na obra do Senhor, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e por que não dizer em todo o Brasil, e hoje líder geral da escola dominical aí em Imperatriz. Quero saudar também a todos os mais de 120 gestores que cooperam, que lideram a escola bíblica em cada campo, cada congregação, e a todo esse número de professores e professoras, um número expressivo, que estão fazendo a obra do Senhor, ensinando a palavra de Deus a todos, em todas as áreas e as classes, e em cada congregação, sendo instrumento de Deus para transmitir os ensinamentos preciosos que a palavra de Deus nos ensina. Eu sou o pastor Eliezer Moraes e quero agradecer de coração o convite feito. Já estive uma ocasião presencialmente aí em Imperatriz ministrando, e hoje, através da tecnologia, através deste meio de transmissão, podendo falar aos queridos irmãos. Eu estou pastoreando a Igreja Assembleia de Deus de Alvorada, aqui na região metropolitana do Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Temos sido diretor de institutos bíblicos, temos uma caminhada com a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, que, através dos congressos e conferências, tem levado muitas vidas a serem despertadas para o ministério do ensino bíblico, e por isso tenho muita alegria de compartilhar com os queridos irmãos esse tema tão importante, que é o ensino como fonte do avivamento. O ensino da palavra de Deus como esta fonte maravilhosa e esse instrumento maravilhoso para produzir o avivamento. E numa época em que nós estamos vivendo de tantos apelos, de tantos movimentos subjetivistas, é muito importante nós tratarmos e resgatarmos o ensino da palavra de Deus, o ensino da Bíblia Sagrada, como um pré-requisito, como verdadeiro avivamento e como a produção de um verdadeiro avivamento. Na revista Ensinador Cristão, há muitos anos passados, o pastor César Moisés, ele escreve um artigo intitulado Conhecimento produz avivamento, e ele destaca que o estudo da palavra de Deus, sua divulgação e prática, são os elementos predecessores de um real avivamento. Também tive o privilégio de ouvir e ser aluno pessoalmente do grande teólogo e comentarista da Bíblia de Estudos Pentecostais da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e em uma das aulas em que nós assistíamos, na ocasião, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, ele destacou uma frase que disse: todos os reais e duradouros avivamentos são marcados pela reposição da palavra de Deus no seu devido lugar de autoridade e de honra. Portanto, quando nós olhamos a palavra de Deus, e é por isso que eu quero destacar nesta nossa preleção o ministério do Antigo Testamento, o ministério do ensino no Antigo Testamento, e eu creio que todos os irmãos e irmãs, todos os obreiros, todos os professores e professoras da escola dominical que estão nessa capacitação,
conhecem a palavra de Deus e buscam nela exatamente ser o fundamento e ministram a palavra de Deus, que é o fundamento de todo e qualquer avivamento que existiu. Mas o ministério do ensino, ele foi dado a Deus, por Deus, a todos aqueles que desejam exercer essa atividade, que se colocam à disposição de Deus. Por isso, no Antigo Testamento, nós vamos ver Moisés ensinando o povo de Israel durante a peregrinação. E em Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo de número 5, ele diz: Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Também Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Também Deuteronômio, capítulo 31, versículos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que na terra viverem, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Nós vemos as ordenanças de Deus no Antigo Testamento, sabendo o que seria este avivamento, o que seria essa condição de vida, porque o conceito de avivamento, em primeiro lugar, ele deve ser um conceito de vivermos a vida com Deus e vivermos Deus. Não apenas no sentido pentecostal, mas no Antigo Testamento, nós vamos ver que a nação de Israel foi gerada por Deus, foi criada por Deus, para que Jesus viesse a primeira vez ao mundo. Mas estas ordenanças que Deus deixou a Moisés, aonde os estatutos do Senhor, os juízos de Deus, as ordenanças do Senhor, eles iam ouvir estas ordenanças, eles iam aprender essas ordenanças, e eles passariam a temer ao Senhor. Por quê? Porque eles tinham ouvido e eles tinham aprendido essas ordenanças, e temeriam ao Senhor, e perpetuariam isso ensinando aos seus filhos. E este é um princípio de vida, de avivamento, é um princípio de que a nação sobreviveu, e até hoje eles sobrevivem temendo a Deus e obedecendo os ensinamentos que Deus deixou. Por isso a ordenança era esta, para que os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros, todos os que estivessem dentro das portas deles, ou pudessem ouvir, pudessem aprender e pudessem temer ao Senhor e ter o cuidado de fazer todas as coisas que ele tinha ordenado para que eles pudessem possuir a terra prometida por Deus. Esse princípio do Antigo Testamento, ele é reforçado no Novo Testamento através dos ensinamentos de Jesus. Quando nós vamos ver no Novo Testamento a ordem que Jesus deixou aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, é Jesus que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Novo Testamento, este é um chamado do nosso Senhor Jesus. Este é um vocacionamento
do nosso Senhor Jesus. E este também é um envio do nosso Senhor Jesus para que nós pudéssemos aprender a sua palavra e que nós pudéssemos proclamar a sua palavra, fazer discípulos dele, tornando esses discípulos cheios da presença dele, porque a promessa é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o ensino, como fonte de avivamento, é exatamente o ensino deixado por Jesus, os princípios e valores praticados por Jesus, e que aqueles primeiros discípulos, aqueles homens que foram chamados por Jesus, agora eles fariam novos discípulos. Eles levariam outros a conhecerem isso. Por isso que a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja dos primeiros séculos, ela foi uma igreja que teve características de uma igreja avivada, de uma igreja, quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja do Senhor Jesus avivada, nós vamos ver os discípulos de Jesus avivado, nós vamos ver os apóstolos de Jesus, aqueles que pregavam, aqueles que ensinavam, aqueles que ministravam a palavra de Deus, para que esta palavra, esses princípios, esses valores, passassem a fazer parte do caráter dos seguidores de Jesus. E é por isso que a gente vê as características. Eu quero destacar aqui algumas características do Ministério do Ensino que produz avivamento. O querido professor, o querido obreiro que ministra na escola bíblica dominical, os irmãos que são gestores, os irmãos que estão na responsabilidade de fazer a obra de Deus, de ministrar a palavra de Deus. Eles têm que ter em mente algumas coisas, algumas dessas características do ministério do ensino que produz avivamento. E a característica número 1 é que este é um ministério espiritual. E por que ele é espiritual? Porque ele trabalha exatamente com a palavra que transforma vidas. Quando nós trabalhamos na área da educação apenas, nós damos uma cultura. Nós passamos conhecimento para as pessoas adquirirem um bom emprego, se formarem e terem uma boa formação educacional. Mas quando nós ensinamos a palavra de Deus, ela é uma palavra que transforma vidas. Ela é uma palavra que tira o homem do pecado e que coloca este homem, esta mulher, numa nova vida. Ele nasce de novo, ele é gerado de novo. Então, a primeira característica do ministério de ensino que produz avivamento, e eu desejo que o seu ministério, querido irmão, seja um ministério espiritual, ou seja, de uma palavra que transforma vidas. Segundo aspecto, a segunda característica é um ministério que precisa ser exercido no poder e na unção do Espírito Santo. Nenhum professor deve ir para uma sala de aula sem ter orado, sem ter buscado a Deus, sem ter estudado a Bíblia, sem ter lido a lição, sem ter os mecanismos didáticos e pedagógicos. Eles são necessários, mas não esqueça que você tem que ir com a unção do Espírito Santo. Uma outra característica do Ministério do Ensino que produz avivamento é que ele é relevante, ele é prioritário, ele precisa estar, e eu louvo a Deus porque esta igreja que eu me dirijo, esse grupo de obreiros, os nossos queridos irmãos que lideram esse trabalho, especialmente pelo que eu conheço, o pastor Jonas, ele é apaixonado pela palavra de Deus, ele é apaixonado pela escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que a igreja do Senhor, nesta região, e de todos os que estão participando desta capacitação, vocês são apaixonados pela escola bíblica, mas mais do que isso, esse ministério ele é relevante, ele é prioritário, ele precisa ser
lembrado para os irmãos, para as irmãs, para as famílias, que o ensino da palavra de Deus, ela é importantíssima porque ele produz um avivamento poderoso na vida de cada um. E também ele é um ministério evangelístico. É na escola bíblica que nós podemos exercer a pregação, e eu digo sempre que nós ensinamos pregando e pregamos ensinando. Então, são características que não pode estar ausente da vida do nosso irmão, da nossa irmã, que lidera, que ministra na escola dominical, e por isso essa capacitação para que você ainda trabalhe melhor, com mais perfeição, esse ministério tão maravilhoso. Nós vamos ver na história da igreja, não só da igreja dos primeiros séculos, mas durante toda a história da igreja cristã, muitos avivamentos produzidos pela palavra de Deus. Eu poderia mencionar o avivamento no tempo de Neemias, quando nós olhamos no Antigo Testamento, o capítulo 8 de Neemias, quando ele descreve o grande e abençoado avivamento, porque Esdras, ele leu a palavra do Senhor. Ali no capítulo 8, nós vamos encontrar, no versículo de número 8 de Neemias, dizendo que leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Nós vamos ver que o avivamento do tempo de Josias, o avivamento do tempo de Ilquias, o avivamento, todos os avivamentos que tiveram no Antigo Testamento, e todo o derramamento do poder do Espírito Santo no Novo Testamento, no Pentecostes, ele vem exatamente pelo poder da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele venceu todas as coisas porque ele citou a palavra de Deus. Agora, no decorrer da história, nós vamos ver a reforma protestante, quando Deus moveu Martinho Lutero para que ele retornasse à palavra de Deus, e é exatamente isto que chama a atenção quando ele estava lendo a carta de Paulo aos Romanos, onde ele lê que o justo vive da fé. A palavra entrou no coração dele e ele se torna o reformador e de volta às Escrituras, de volta à graça, porque os 5 solas da reforma protestante é impulsionada pelo ensino da palavra de Deus, que fez com que Martinho Lutero entendesse que era pela palavra que ele serviria a Deus e viveria a vida cristã. Depois nós tivemos em toda a Europa muitos avivamentos. Durante os séculos passados, nós tivemos o avivamento dos morávios, nós tivemos o avivamento de Wesley, e chegou à América o avivamento. Nós temos informações e temos lido de avivamentos nos Estados Unidos por volta de 1734, mas esse ano mesmo eu tive o privilégio de visitar a igreja aonde Jonathan Edwards, ele se criou, onde o pai dele, Timothy Edwards, foi pastor, e havia uma placa na frente da igreja de 1694, quando foi construída aquela igreja, e ali muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo, e o próprio Jonathan Edwards se tornou um líder cheio do Espírito Santo, que moveu a América pelo movimento pentecostal mais adiante, a partir de 1890, e Deus derramou do seu Espírito Santo, e é por isso que chegou até nós, porque o movimento pentecostal, o ensino que produziu o avivamento lá na Suécia, lá nos Estados Unidos, moveu o coração de Daniel Berg e Gunnar Wingren para eles chegarem no Brasil e trazerem o evangelho pentecostal da Assembleia de Deus. E hoje nós somos responsáveis de dar continuidade a este avivamento. Por isso, meus amados irmãos, o grande desafio que nós temos, porque este desafio de vivermos a palavra, e você, querido professor, você, querido irmão,
querida professora da escola bíblica, seja na área infantil, aonde Deus tem te colocado, saiba que a palavra de Deus ela vai entrar no coração dessa criança e até quando for velho ele não vai se esquecer. Os irmãos que trabalham na área de adolescentes, eu sei que nesta capacitação também vai estar participando aí, além do pastor Douglas, nosso querido companheiro, além do pastor Jonas, além do pastor Clayton, também o pastor Joelson Lemos, que trabalha com adolescentes em todas as áreas. Eu creio que também na área de jovens, aí muitos irmãos e irmãs, porque a igreja do Senhor Jesus vai se renovando, e é por isso que nós precisamos ter em mente que na história da igreja sempre foi prioridade o ensino da palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada ocupou o primeiro lugar. Portanto, querido professor, quando entrar na sua classe, saiba que o Espírito Santo está lhe acompanhando. E quando você ministra a lição bíblica, e nós temos um currículo maravilhoso da nossa casa publicadora, quando nós estudamos as lições bíblicas de adultos, de jovens, de adolescentes, de criança, e que nós levamos isso, sem dúvida alguma, nós estamos fazendo algo muito especial na vida dos nossos alunos. E o Espírito Santo vai trabalhar essa palavra para ele se fortalecer na fé, para ele se fundamentar na fé e para ele ser um instrumento nas mãos do Senhor. O avivamento, e eu quero destacar aqui algumas coisas importantíssimas para que o professor saiba, para que o irmão, que é obreiro, não só da escola bíblica dominical, mas possivelmente nessa capacitação, tenha professores que são obreiros, tem irmãos que também atendem e que ministram a palavra de Deus nas congregações, para que vocês saibam que o que é que o ensino da palavra de Deus, o avivamento produzido pela palavra de Deus, ele gera, ele traz, e ele tem algumas marcas importantes. Primeira coisa que eu gostaria de destacar e de dizer para os nossos queridos irmãos é que o avivamento produzido pelo ensino da palavra de Deus, ele motiva para um profundo arrependimento do pecado. Quando nós ensinamos a palavra de Deus e que nós firmamos nela, porque é a palavra que liberta, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O professor que ensina a palavra, ele motiva os seus alunos para que diariamente eles façam um exame pessoal diante de Deus e venham a arrepender-se dos seus pecados. Aquela pessoa que não conhecia Jesus, ele vai se tornar um cristão fiel. Aqueles que já conhecem a Jesus vão cada dia mais, como diz a palavra de Deus, eles vão brilhando, 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 como a luz da aurora, até ser dia perfeito, porque o desafio da perfeição cristã, ele está posto diante de nós, quando nós entendemos a palavra de Deus. Em segundo lugar, o avivamento produzido pelo ensino da palavra de Deus, ele motiva o crente, ele motiva o professor, ele motiva a igreja para uma vida de oração. Como nós precisamos hoje despertar a igreja para a vida de oração. Nós estamos carentes, nós falamos muito sobre oração, mas não oramos o suficiente. Mas se você, querido professor, se você, querido obreiro, se você, querido irmão, ministrar a palavra de Deus diante daquilo que são os princípios e valores da palavra de Deus, ele vai produzir e vai motivar os crentes, o seu aluno da sua classe de escola bíblica para uma vida de oração. Em terceiro lugar, o avivamento produzido pela palavra de Deus, ele vai motivar você e toda a igreja a ter fome pela palavra de Deus. Quando nós lemos o Salmo 119, o salmista ele expressa o seu amor, o seu desejo, a sua vontade de ter a palavra de Deus. Ele diz: eu amo a tua lei. Eu quero andar e viver os teus caminhos.
Ele diz que a palavra de Deus, no verso 105, é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Querido irmão, quando você ensina a palavra de Deus para produzir um avivamento, você não vai ver apenas a pessoa num movimento emocional. Você vai ver uma pessoa apegada à palavra de Deus, arraigada à Bíblia Sagrada, fundamentando. Na hora da luta, ela vai usar a palavra de Deus. Na hora da tentação, ela vai ter a palavra de Deus como sua proteção. Na hora em que as ideologias e as filosofias humanas, materialistas, relativistas vierem, ele vai reagir e vai dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que ele é poderoso. Ele vai resistir a qualquer tipo de prova, porque ele tem fome da palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele lê a palavra de Deus, ele vai compartilhar isso e você vai ver o resultado na sua classe. Em quarto lugar, o avivamento produzido pela palavra de Deus, ele motiva a verdadeira adoração. Hoje nós temos carência no nosso meio de verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Hoje nós temos muita apresentação, hoje nós temos muito show. O que nós desejamos é que os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, a igreja de Cristo Jesus, pratique uma adoração perfeita, uma adoração que agrade a Deus, uma adoração que reconheça, e é pela palavra que nós reconhecemos que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, que o nosso Deus é o Deus único, o Deus pessoal, que é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, que é um Deus transcendente, que é um Deus que está sendo sentido e vivido por nós. Então, quando nós temos um avivamento produzido pelo ensino da palavra de Deus, nós vamos ter a verdadeira adoração, nós vamos ter a verdadeira contrição, o verdadeiro louvor, ele vai ser expresso. Nós vamos ter adoração, nós vamos ter a oração, nós vamos ter o compartilhamento da palavra, nós vamos ter arrependimento de pecados e, em quinto e último lugar, nós vamos estar motivados para a santificação. Querido professor, o teu ensino bíblico e essa capacitação vai te despertar para isso. Você vai ministrar a palavra de Deus, a palavra que santifica, a palavra que separa o homem, a mulher, do pecado, a palavra que vai gerar uma nova vida com Deus, uma vida que vai ser vivida separada do mundo, separada do pecado. Se nós vivermos esta palavra, nós teremos menos divórcios, nós teremos menos problemas de fofoca, nós teremos menos problemas de orgulho, nós teremos menos problemas de egoísmo e as pessoas vão ser mais servos, dispostos a servir a Jesus e ter uma vida santa para ver o Senhor operar na sua igreja. Eu quero ir indo para o encerramento deste momento tão especial e quero trazer aqui, para este encerramento, algumas marcas maravilhosas do avivamento produzido pela palavra de Deus. A igreja de Imperatriz, eu sei que tem sido marcada, e toda a igreja do Senhor Jesus, seja nos estados, no nosso país, ou em qualquer país que eu vou, que eu visito, que eu ministro, a igreja tem algumas marcas do avivamento produzido pelo ensino bíblico. E a primeira marca que nós encontramos na igreja que tem o avivamento produzido pelo ensino da palavra de Deus é uma marca de oração. É uma marca onde não precisa ter campanhas para as pessoas orarem. Elas oram porque a oração é um ato de falar com Deus. Que a tua classe de escola dominical seja desafiada pela palavra de Deus a orar.
não por uma motivação outra ou qualquer. Não só na hora que vem a luta, não só na hora, mas estar orando, estar na presença de Deus, é porque Deus, Ele quer ouvir a nossa súplica. Ele quer ouvir a nossa voz. Eu falo com Deus pela oração. Em segundo lugar, uma outra marca é a marca da pregação. A proclamação do Evangelho, a proclamação da esperança em Cristo Jesus, das boas novas. Uma igreja avivada pelo ensino da palavra de Deus, ela não para de pregar. Ela prega conforme Paulo recomendou a Timóteo, prega a tempo e fora de tempo. Ou seja, ela prega sempre. Que seus alunos, querido professor, que você seja um pregador. Se necessário usar o púlpito, use, mas a maior pregação é a pregação que você faz com a sua vida, porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. A melhor pregação, a Bíblia que o mundo lê, lá no trabalho que o seu aluno está, lá onde você está, a Bíblia que o mundo lê é a sua vida, o seu testemunho, a sua pregação. Desafie o seu aluno a ser uma testemunha verdadeira de Cristo, e esta igreja vai ser uma igreja vivendo e pregando a palavra de Deus. A terceira marca de um avivamento produzido pelo ensino da palavra de Deus, pelo ensino bíblico, é a marca do estudo da Bíblia. A escola bíblica dominical é forte. A igreja é forte. As famílias se fortificam na palavra de Deus, porque eles não se restringem a estudar a Bíblia apenas quando estão no culto. Eles vão estudar a palavra de Deus em qualquer lugar. No culto doméstico, dentro de casa. O casal vai estar reunido estudando a palavra de Deus. Os filhos vão ser ensinados desde quando eles são concebidos, eles serão ensinados na palavra de Deus, porque o estudo da Bíblia vai estar presente na vida do moço, da moça, da criança, do adolescente, do casal. Ou seja, nós vamos ter uma igreja forte na palavra de Deus e fortalecido pela palavra de Deus, porque nós temos uma família forte e fortalecida na palavra de Deus, e o estudo da Bíblia não vai se restringir apenas à escola bíblica, ao culto de ensino. Ela vai ter vários espaços onde ela vai estar sendo pregada e ensinada. E eu concluo dizendo que quando nós temos um avivamento produzido pela palavra de Deus, uma outra marca é a marca dos sinais, dos prodígios e das maravilhas que Deus opera. Por quê? Porque isto estava presente no ministério de Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus realizava milagres. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos na operação de milagres. E quando nós temos a ordem da palavra de Deus e que nós realizamos o ensino dentro do avivamento que Deus nos dá, nós passamos a viver o desafio de ter as curas, os milagres e a grande presença do Espírito Santo. Por isso, eu concluo dizendo aos queridos irmãos, o avivamento é fundamental para manter a igreja viva. Você quer manter a igreja viva nas próximas gerações? Então, que você busque o avivamento pela palavra de Deus. Para que isso aconteça, é necessário, então, o ensino sistemático, o ensino que você prepara, querido professor, que você busca, que você não chega na classe sem ter a informação, uma semana de oração, de leitura da lição, de leitura da Bíblia, que você domina o assunto. Quando você chega lá, você sabe que você está preparado. E é por isso essa atualização. É por isso esta capacitação, para que você venha
e tenha a palavra de Deus como combustível do avivamento da tua classe. E isso gera quantidade, porque a qualidade do ensino bíblico gera quantidade. E que a tua classe cresça, e que Deus continue abençoando. Que Deus derrame sobre cada um dos queridos irmãos, das queridas irmãs, o Espírito Santo, e como igreja, e como congregação, e como classe de escola bíblica, você esteja produzindo, sendo parte, sendo agente do avivamento gerado pela palavra de Deus. E eu concluo com a oração do profeta Abacuque. A oração que ele fez no capítulo 3, versículos 1 a 4, quando ele diz, ele é feita, e ele diz, eu vou ler essa na versão da linguagem de hoje, da nova tradução na linguagem de hoje, que diz, esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom. O santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na versão tradicional, o profeta diz, aviva, Senhor, a tua obra. Portanto, querido professor, querida irmã, querido irmão, louvo a Deus por vocês estarem fazendo esta capacitação. E Deus é a nossa fonte de avivamento, mas faça isso pela palavra, porque é a palavra que revela a Deus, é a palavra que revela Jesus, é a palavra que revela o Espírito Santo, é a palavra que revela o pecado, é a palavra também que faz com que nós venhamos orar e dizer, como disse o profeta Abacuque, aviva a tua obra. Eu quero orar com você. Eu quero orar com o querido professor, com a querida professora que está nessa capacitação. E eu quero colocar que nesse dia, nesta hora que você está participando, o Espírito Santo venha sobre a tua vida para você ser um instrumento de ensino e produtor de um grande avivamento na tua igreja, na tua classe. E assim a cidade será impactada pelo poder do Espírito Santo. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que tu tens me dado, através deste honroso convite do pastor Raul, do pastor Jonas, para estarmos participando desta capacitação. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo está conosco, está com esses irmãos, com estas irmãs que estão no dia de hoje, se preparando para melhor ensinar a tua palavra. Que o avivamento venha e que ele continue sobre a igreja que está, Senhor, na cidade de Imperatriz, sobre os teus filhos e as tuas filhas, que tu tens chamado para realizarem esta obra, como professor, como professora da escola das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Senhor, que esta palavra produza um avivamento na vida de cada um dos alunos da escola bíblica, e que o instrumento para isso seja cada professor, cada obreiro da escola bíblica, cada líder, cada gestor. Ó Deus, que a tua palavra seja pregada, ensinada, vivida e compartilhada por todos os queridos irmãos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Orem por nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul fazendo a obra do Senhor, e nós estamos orando pelos irmãos Imperatriz, por todo o Brasil,
para que o avivamento seja a marca e continue sendo a marca da nossa Igreja Assembleia de Deus de norte a sul e de leste a oeste. Deus vos abençoe.